Boa noite. Boa noite. Assassinos da vereadora Mariela teriam usado 2 carros na execução. As balas são do mesmo lote das disparadas na chacina de Osasco Barueri, em São Paulo, que teve 17 mortes. Intervenção federal no Rio completa um mês sem a verba prometida por Temer. E para evitar desgaste de imagem, o presidente cancela a viagem ao estado, marcada para domingo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, faz um balanço positivo dos 4 anos da Lava Jato. Mas continua no Ministério Público a preocupação com eventual recuo no Supremo da prisão após segunda instância. Baixa adesão à vacina contra a febre amarela obriga a expansão da campanha na cidade de São Paulo. Agora, as doses podem ser tomadas em qualquer posto, sem necessidade de comprovar residência e retirar senha. O governo de São Paulo quer passar o monotrilho da Zona Leste paulistana para iniciativa privada. O edital publicado no Diário Oficial determina 20 anos para a concessão da linha. Um baiano do sertão que não perde a raiz, mas cultiva a alma paulistana. O cantor-compositor Tom Zé hoje é cara de São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. Perícia da Polícia Civil do Rio diz que a munição que matou a vereadora Mariela Franco e o motorista Anderson Gomes é do mesmo lote da usada na chacina em Osasco e Barueri, em 2015. A polícia investiga a participação de um segundo veículo no assassinato de Marielle de Anderson na noite de quarta-feira no Rio de Janeiro. O automóvel, que teria dado cobertura aos atiradores, esteve parado por cerca de 2 horas em frente à Casa das Pretas, na Lapa, onde a vereadora participava de um debate. No Agile branco, onde estavam as vítimas, os criminosos deixaram para trás R$ 346 e 3 celulares. Os investigadores acreditam que o fato de nada ter sido levado sustenta a linha de que Marielle foi executada. A polícia identificou que a munição que matou a vereadora Marielle Franco foi vendida para a Polícia Federal de Brasília em dezembro de 2006. Segundo a perícia, o lote usado no crime é original. Isso significa que ele não foi recarregado. A Polícia Federal já instaurou inquérito para rastrear o que aconteceu com essa munição e descobrir se ela foi desviada ou se as cápsulas tinham sido descartadas. A perícia da Divisão de Homicídios apurou que o lote de munição UZZ-18 com 10 mil balas foi vendido pela CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Balas desse mesmo lote foram utilizadas na chacina de Osasco e Barueri em 2015. A investigação daquele caso não conseguiu identificar ou rastrear se as munições do lote UZZ-18 foram roubadas. Em nota, o PSOL afirmou que a suspeita de crime político não deve ser descartada. O professor da UFRJ, o cientista político Maurício Santoro, afirma que a morte da vereadora transcendeu a questão partidária e tirou da apatia que a população do Rio de Janeiro vinha mostrando. E o que nós vimos ontem foi a capacidade do Rio de Janeiro inteiro ir para a rua e também com grandes manifestações em outras cidades brasileiras e até no exterior. Com certeza, as pessoas que assassinaram Marielle não tinham noção dessa dimensão política simbólica que ela tinha. Em agosto de 2015, a chacina em Barueri e Osasco deixou 17 mortos e 7 feridos. Segundo o promotor Marcelo Oliveira, que atuou no caso, uma das testemunhas mencionou que um sargento tinha desviado a munição e mandado para o Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Os crimes aconteceram em 8 lugares diferentes, mas foram todos realizados pelo mesmo grupo. 4 policiais militares e um guarda civil, armados e encapuçados, cometeram as execuções para vingar as mortes de um policial e de um guarda dias antes. Há 2 semanas, o último réu, PM Vitor Cristilda, foi condenado a mais de 119 anos de prisão. Em setembro do ano passado, o soldado da rota, Fabrício Eleutério, o policial militar Tiago Renklein e o guarda civil Sérgio Manhanhã também tiveram penas superiores a 100 anos. Numa entrevista hoje ao jornal O Estado de São Paulo, o promotor Marcelo Oliveira, que representou a acusação nos julgamentos em Osasco, lembrou que o Rio de Janeiro chegou a ser citado no júri em março. No depoimento de um capitão do Exército chamado pela defesa, houve a menção de que um sargento havia extraviado munição e mandado para o Rio. Ele foi expulso da corporação, segundo esse capitão. Um dos condenados pela chacina,
O policial militar Vitor Cristilder havia servido o Exército e a acusação tentava descobrir uma eventual relação dele com a aquisição ilegal das munições usadas no crime. O promotor afirmou que perguntaram sobre a munição, se o Vitor tinha acesso, mas, como testemunha de defesa, o capitão, claro que disse que ele não tinha. Nossa equipe de reportagem continua no Rio de Janeiro acompanhando os detalhes das investigações. A repórter Sabrina Pires está agora na delegacia que apura o assassinato de ontem. Boa noite, Sabrina. Olha, Gamberini, aqui na delegacia chegou há pouco o delegado Fábio Cardoso, que é o delegado titular aqui da delegacia da Divisão de Homicídios na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele não quis conversar com jornalistas. Mas ele chegou trazendo 3 pacotes com vários objetos. Ele não quis dar mais informações, mas nós confirmamos que esses objetos são da vereadora Marielle Franco. E esses objetos agora, em sacos lacrados, serão periciados e podem ajudar na investigação a dar pistas do que aconteceu ou quem está envolvido nesse crime. O delegado e a equipe dele, eles não passaram a tarde aqui na delegacia, não. Eles ficaram a tarde inteira fora, no local onde aconteceu esse assassinato na noite de quarta-feira. Eles foram ao local do crime e passaram pelo trajeto de 4 quilômetros tentando obter pistas. Inclusive, eles coletaram esses objetos. Mas um detalhe importante, eles passaram ponto a ponto buscando câmeras de segurança. Isso para tentar entender quem está envolvido, ou seja, pelo menos mais de um carro, agora que essa é a suspeita. E as imagens divulgadas agora há pouco mostram que o momento que a vereadora Marielle Franco saiu do prédio em que ela participava de um evento e entrava no Agile branco com a assessora e também com o motorista Anderson Gomes, que também faleceu atingido por 3 tiros nas costas. Nesse momento, o carro sai do local para ir embora e um carro que já estava atrás começa a perseguição, começa a seguir o carro da vereadora. Esse carro, inclusive, dá um sinal de luz. Agora, com essas imagens e outras que estão sendo procuradas pela polícia, eles querem entender quem mais estava envolvido além desse Agile branco e confirmar a participação de outras pessoas nesse caso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Intervenção federal na segurança no Rio completa um mês e até agora nada da verba prometida pelo governo. Além dos chefes da Polícia Civil e Militar, quase nada mais mudou em 30 dias. Foi um período igualmente violento, marcado por tiroteios em comunidades, homicídios e latrocínios que não recuaram e arrastões em vias como a linha amarela. Indicativo de que os criminosos não se intimidaram com a presença das Forças Armadas no comando da segurança no Rio. Em operações pontuais na Vila Kennedy, o Exército tentou mapear as ações dos traficantes na favela e causou polêmica ao encarregar os soldados de fotografarem os moradores junto com o documento de identidade para consultar antecedentes criminais. Além disso, o dinheiro federal prometido por Michel Temer ao interventor, o general Braga Neto, e ao ministro da Segurança, Raul Jungmann, não chegou. O remanejamento de verbas ainda estaria sendo estudado pela área econômica. O assassinato da vereadora Marielle Franco, junto com o motorista dela, aumentou a cobrança por resultados e fez o presidente Michel Temer desistir de ir ao Rio para um balanço da intervenção que a vereadora criticava. A viagem estava programada para o domingo, quando Temer iria divulgar dados supostamente positivos. Até ontem, o presidente ainda cogitava com assessores a possibilidade, mas o receio de um eventual desgaste na própria imagem falou mais alto e Temer cancelou o evento. No início da semana, o PSOL pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do decreto presidencial que determinou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Para o partido, a medida adotada pelo presidente Michel Temer tem caráter eleitoral. O Palácio do Planalto nega a acusação. Agora à tarde, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a análise pelo plenário da Corte dessa ação do PSOL que pede a anulação do decreto de intervenção na segurança pública do Rio. Ainda não há uma data para esse julgamento. Um policial militar foi morto no assalto em Paciência, zona oeste do Rio. Segundo a polícia, o soldado Jean Felipe Carvalho estava de folga e reagiu.
Ele matou um dos assaltantes, mas foi baleado por outros. É o 26º policial assassinado no Rio de Janeiro este ano. A Operação Lava Jato completa 4 anos amanhã e está na 49ª fase. Hoje, ao fazer um balanço, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou a importância das provas para validar delações. O balanço apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mostra que mais de 100 pessoas respondem às ações penais relacionadas à Lava Jato no STF. São pessoas com foro por prerrogativa de função. Isso significa que são pessoas que lidam com verbas públicas num patamar elevado dentro da administração pública brasileira. 12 governadores são alvos de inquéritos no Superior Tribunal de Justiça. Entre eles, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, e de Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB. O balanço revela ainda que, até agora, 134 acordos de delação premiada foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e aguardam homologação. Dodge afirmou que não é simples trabalhar com este instrumento, que só deve ser usado quando há provas e total respeito ao cumprimento das cláusulas. Uma forma de evitar problemas no futuro. Considero que tão importante quanto desvendar os crimes por meio de colaborações premiadas é cumprir os termos da colaboração, exigir dos colaboradores que entreguem provas. E tenho feito isso diuturnamente. Exigir dos colaboradores que não apenas prestem declarações inculpando terceiros, mas apresentem claramente os indícios do que afirmam. Desde março de 2014, a operação levou para a cadeia personagens influentes da política e da economia brasileira. Entre elas, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o ex-senador Delcídio do Amaral e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. Os números da Justiça Federal no Paraná, que tem o juiz Sérgio Moro à frente, são ainda maiores. Segundo o Ministério Público Federal, até agora foram 188 condenações e 123 réus, com penas que, somadas, chegam a 1.861 anos de prisão. O ex-presidente Lula foi um dos condenados por Moro. A pena dele na Lava Jato é de 12 anos e 1 mês de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que envolve o Triplex, em Guarujá. O Ministério Público Federal prevê a devolução de 11 bilhões e 500 milhões de reais, sendo que 1,5 bilhão já retornaram para a Petrobras. Para o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, a maior preocupação dos procuradores é que o Supremo reanalise a prisão de condenado após segunda instância. O plenário do STF já liberou essa permissão, mas há expectativa entre os advogados que a Corte volte a analisar o assunto. Se mudar o entendimento, a medida poderia beneficiar Lula. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, sofre pressão de políticos para levar o tema para o plenário, mas ela resiste. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o aniversário de 4 anos da Lava Jato. A Lava Jato, maior e mais eficiente operação anticorrupção da história, faz aniversário de 4 anos neste sábado. Há muito a festejar, a começar pela modernização dos métodos da Polícia Federal e da Procuradoria. Criou-se um modelo Lava Jato de investigação. O sucesso desse modelo está baseado em 3 novidades. 1. A corrupção passou a dar cadeia. 2. O medo de prisão estimulou as delações. 3. Os acordos de colaboração judicial impulsionaram as descobertas e propiciaram a recuperação de verbas roubadas. A má notícia é que o Supremo Tribunal Federal decidiu conspirar a favor da restauração da impunidade. A ameaça de recuo surge no horizonte no instante em que aumentam as cobranças pela punição de representantes da oligarquia política. Suprapartidária, a Lava Jato corroeu a presidência de Dilma, encarcerou a biografia de Lula, transformou Temer no primeiro presidente da história denunciado por corrupção no exercício do mandato e carbonizou a pose de presidenciável de Aécio Neves e José Serra. É contra esse pano de fundo de franca deterioração que entra em cena a complacência do Supremo. A Lava Jato exibe números exuberantes. Entre eles, 220 condenações e a perspectiva de recuperação de mais de 11 bilhões de reais desviados.
Mas a Suprema Corte, além de não ter condenado nenhum político com mandato, ameaça rever a regra que permitiu o encarceramento de condenados na segunda instância do Judiciário. Se isso acontecer, a relevância turística do Supremo vai superar sua serventia jurídica. Há na frente do prédio do STF em Brasília uma imponente estátua da Justiça. Qualquer pessoa, mesmo os piores corruptos, poderão posar do lado dela, como posariam do lado do Vesúvio, um vulcão adormecido. O perigo de o Supremo entrar em erupção é apenas presumido. Em 4 anos de Lava Jato, o Supremo revelou-se o local mais seguro do país para os acusados de corrupção. Boa noite. Parentes, amigos, políticos voltaram a protestar hoje em frente à Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Rio contra os assassinatos de Marielle e Anderson. Após os protestos de ontem, que reuniram uma multidão no centro do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal da cidade acordou ainda com as marcas da dor que os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes causaram. Pedidos de justiça e fim da intervenção e da Polícia Militar foram pichados por toda a extensão da Câmara. A cerca de 700 metros do local, na Praça Maria Lago, pessoas ligadas ao PSOL, partido da vereadora, e também familiares de Anderson se reuniram em um momento de indignação e comoção. Emocionada, a vereadora Talíria Petroni leu um poema que foi feito para Marielle em 2016 para sua candidatura. E a cidade vai parar para te ver passar e fazer seu tempo e contar sua história. As palavras fortes do poema só não previam que o nome de Marielle fosse falado pela cidade não só pelas conquistas políticas, mas por uma execução a tiros. Com a voz embargada, o amigo de Marielle, também vereador do partido, Davi Miranda, disse inconformado o que motivou a morte de Marielle. Porque eu gritei para essa sociedade parar de matar gente preta. Também no local, os familiares do motorista Anderson, que foi baleado e morto junto com Marielle, acompanhavam um ato muito comovidos. O Alex, primo dele, também motorista, era quem ia dirigir o carro com Marielle no dia do assassinato, mas não pôde ir por causa do braço machucado. Outro ato convocado aqui para o centro do Rio conta com cerca de 300 pessoas. Eles se reuniram em frente à Assembleia Legislativa do Estado e seguem para Cinelândia, onde devem encerrar o ato. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC, sobre as eleições deste ano. A campanha de vacinação contra a febre amarela, que terminaria hoje, foi prorrogada mais uma vez. Agora, até o dia 30 de maio. Quem quiser tomar a vacina pode ir a qualquer posto de saúde da capital. Adilson tinha 48 anos, era casado e pai de 2 filhas. Ele morreu no dia 5 de janeiro. Foi uma das primeiras vítimas da febre amarela em São Paulo este ano. O irmão Irineu conta que antes do diagnóstico, os médicos desconfiaram de gripe e de intoxicação alimentar. Foi muito rápido. Ele apresentava esse quadro febril, como se fosse gripe, depois esse desconforto estomacal. E aí você vem com um diagnóstico de febre amarela. Então, em 10 dias, praticamente, meu irmão começou os sintomas e ele faleceu. Alguns casos já tinham sido relatados, mas Adilson não tinha tomado a vacina. A comunicação dessa gravidade, da letalidade da febre amarela, isso fez falta, isso faz falta. Porque ele mesmo e eu, mesmo trabalhando em campanha pela febre amarela de vacinação, eu não estava vacinado, eu me vacinei no dia 6, depois do caso dele. E quando eu tive tempo, ainda fiquei 2, 3 dias acompanhando ele no hospital, no dia 6 é que eu tive me vacinando. Então nós, e eu acredito que a maior parte da população, ela não consegue ainda perceber a gravidade dessa doença. Hoje seria o último dia da campanha de vacinação na capital, mas o prazo foi prorrogado para 30 de maio. É a segunda vez que o município adia o fim da campanha devido à baixa adesão. Desde setembro do ano passado, menos de 6 milhões de pessoas foram imunizadas na capital, o que representa metade da meta, que é imunizar 95% da população. Na nova etapa da vacinação, que começa segunda-feira, vai ter 2 mudanças. A primeira é que agora todas as UBSs da capital vão oferecer as doses e não apenas algumas, como acontecia anteriormente. Serão 96 distritos da cidade contemplados. Outra diferença é que não vai ter mais distribuição de senhas. O governo garante que vai ter vacina para todo mundo e o atendimento vai ser feito por ordem de chegada.
Na UBS da Vila Guilherme, na zona norte da cidade, a procura pela vacina foi muito baixa nesta sexta-feira. Na do Carandiru, também na zona norte, a mesma situação. A Alexandra só veio porque achou que era o último dia, mas ficou sabendo da prorrogação e preferiu voltar outra hora. Tinha muita fila e depois acabou a gente mesmo se distraindo e não tomando a vacina. Sim. Mas a gente pretende tomar já essa semana que vai iniciar. O governo de São Paulo quer conceder para a iniciativa privada por 20 anos os serviços de operação e manutenção da linha 15, prata do monotrilho, na zona leste da capital. No trecho que está em obras, algumas colunas estão com rachaduras. Quem circula pela ciclovia da Avenida Anhanhamelo, na Zona Leste, confessa que quase nunca olha lá para cima. E assim nem repara nas rachaduras ali nos pilares. Eu não tinha observado ainda. É preocupante, né? Elas são pequenas, mas estão em vários pontos das colunas de sustentação da linha 15 prata do monotrilho. O formato da maioria desses pilares é em Y. Alguns parecem mais com um L de ponta cabeça. E é justamente este modelo que tem mais fissuras. Este engenheiro civil diz que não há motivo para a preocupação. Do nosso ponto de vista técnico, tem pouco risco a um colapso aí, enfim, fica realmente essa coisa para o cidadão que fissurou vai cair. Não, mas aparentemente no visual não teria esse problema. Segundo ele, o sinal de alerta começa quando a rachadura aumenta de largura e de comprimento. Uma fissura aberta, se você deixa ali ficar molhando, secando, então ao longo do tempo ela deteriora a armadura e vai deteriorar o concreto também. Então, a vida útil que foi projetada aí para 50, 100 anos uma estrutura dessa, essa vida útil ela reduz se você não fizer uma intervenção, enfim. A obra começou em 2009. A promessa era entregar tudo em 2015, com 18 estações, chegando até a cidade de Tiradentes. Mas, alegando dificuldades técnicas, o governo revisou o projeto. E até agora, apenas 2 estações estão funcionando, Vila Prudente e Oratório. Agora, a nova previsão é que o trecho tenha 11 estações, ligando a Vila Prudente ao Jardim Colonial. O edital da licitação vai estar disponível no dia 23 de março. O leilão já tem data para ser realizado, dia 26 de junho. O objetivo, segundo o governo Alckmin, é que a iniciativa privada assuma a operação e a manutenção da linha por 20 anos. O valor do contrato é estimado em 4,5 bilhões de reais. Entre os moradores da região, a novidade divide opiniões. Cobrar R$4, então não compensa. Possa ser que melhore, eu não sei, porque a linha 4 é boa. Agora, não sei agora como seria aqui. O metrô diz que inicia este fim de semana o trabalho de reparo nos pilares mostrados na reportagem e que as marcas não comprometem a segurança da estrutura, que sofreu desgaste por causa da chuva e do acúmulo de agentes poluentes. E o sol apareceu belo e brilhante hoje aqui em São Paulo. Com muito calor, né? E a umidade, só houve pancadas em pontos isolados. Vamos ver com Mariana Armentano como vai ser o último fim de semana do verão. A gente vai se despedindo da estação mais quente do ano, com muito sol e calor pelo país, mas ainda estão previstas chuvas associadas ao tempo abafado nesse final de semana. A frente fria já vai se afastando, mas ainda provoca chuvas amanhã a qualquer hora entre o Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro e o sul do Espírito Santo. Vamos ver como ficam as temperaturas de algumas capitais? Olha só, em Floripa, muito sol e máxima na casa dos 28 graus. Vai dar praia também em Natal. Por lá chega a fazer 32. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva a qualquer hora, com temperaturas entre 21 e 31 graus amanhã. E em Cuiabá, dia bem quente, máxima de 35 graus, com chuvas no período da tarde. Aqui em São Paulo, o sol aparece com força e a sensação é de calor em todo o estado. O tempo abafado deve favorecer a formação de nuvens carregadas no decorrer da tarde. E aí a previsão é de pancadas isoladas tanto no sábado quanto no domingo. Amanhã a chuva pode vir com força em alguns momentos, mas não deve durar muito tempo não. E olha o calorão! Pode fazer até 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 34 nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Barretos e São José do Rio Preto
E no litoral, se chover, vai ser de forma tão pontual e passageira que não chega a atrapalhar o calor na praia, previsto na casa dos 29 graus em Caraguá e também em Santos. Aqui na capital, o último final de semana do verão também promete ser quente, com chuvas entre a tarde e a noite. Nessa madrugada, teremos mínima de 20 e máxima amanhã de 29 graus. Aí no domingo esquenta mais, faz até 31 por aqui. E na segunda-feira, prepare-se para mais calor, viu? A máxima prevista é de 33 graus por aqui. Em Minas Gerais, a chuva veio com tudo nesta sexta-feira. Os moradores de Belo Horizonte ficaram assustados com os estragos. Houve queda de árvores e vários carros foram arrastados. As imagens postadas na internet mostram a força da chuva que chegou a arrastar carros pelas ruas. Essa daí é a Avenida Francisco Sá, na região oeste da cidade. Foi um temporal acompanhado de granizo. O céu, que estava com poucas nuvens desde a manhã, ficou encoberto rapidamente. E em pouco tempo, árvores caíram, inclusive sobre veículos. Bairros inteiros ficaram sem energia. Ainda não há informações sobre vítimas. A Defesa Civil de Belo Horizonte já emitiu alerta para chuvas fortes também neste sábado. Uma pesquisa do IBGE fez a relação inédita entre o consumo d'água e a geração do PIB. De acordo com o IBGE, o Brasil gasta 6 litros d'água para gerar R$1 de produto interno bruto. Para o PIB de 2015, por exemplo, de quase 6 trilhões de reais, o país consumiu pouco mais de 35 bilhões de caixas d'água de 1.000 litros cada uma. A agropecuária é a que mais gasta água para gerar riqueza. Para cada real do PIB, a agroindústria gasta 91,5 litros d'água. O setor de eletricidade e gás precisa de pouco mais de 1 litro para gerar o mesmo valor. O levantamento do IBGE foi feito entre 2013 e 2015. E agora o comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Ontem saiu o balanço da Petrobras. A maior empresa brasileira teve prejuízo pelo 4º ano seguido. Desde 2014, a Petrobras está no vermelho. Gasta mais do que fatura, grosso modo. Mas em 2017, quase ficou no azul. Qual o problema da empresa? A estatal do petróleo ainda está digerindo os problemas monstruosos causados pela corrupção e pelo desgoverno nos anos Dilma Rousseff. Vamos começar pelos rolos mais recentes. No ano passado, a empresa poderia ter ficado no azul, com lucro de pelo menos 7 bilhões de reais, em vez de prejuízo de quase meio bilhão. O que houve? A empresa teve de fazer um acordo na justiça americana porque está sendo processada por acionistas americanos. Os acionistas dos Estados Unidos dizem que foram lesados pelas corrupções e maus investimentos da Petrobras e perderam dinheiro. E isso dá processo muito sério nos Estados Unidos e atrai um monte de oportunistas a fim de ganhar dinheiro na justiça. Só com esse acordo na justiça americana, a Petrobras vai perder 11 bilhões de reais. Além do mais, a empresa ainda registra perdas com maus investimentos. Foram despesas em ampliação de negócios e compras de mal feitas, negócios que não vão render nada ou perderam valor. Assim, a empresa tem de registrar isso no balanço. Só neste ano foram-se mais de 3 bilhões e meio de reais. Essas perdas com negócios e investimentos mal feitos, como obras em refinarias ineficientes, somam dezenas de bilhões de reais desde 2014. Trocando em miúdos, a empresa investiu em fábricas de derivados de petróleo que nunca vão dar retorno, nunca vão dar lucro. Por isso, esses negócios valem menos. Isso tem de ser descontado no balanço, com perdas. Nessas contas também estão o gasto com corrupção e obras superfaturadas. Algumas outras perdas de 2014 referem-se à baixa do valor do petróleo também. Atualmente, considerada apenas a operação normal da empresa, vamos dizer assim, a Petrobras já estaria dando lucro. O que a petroleira está fazendo é expulsar os venenos e os demônios que tomaram conta da companhia pelo menos desde 2010, embora já houvesse indícios de corrupção e ineficiências antes disso. Boa noite. Ele nasceu numa pequena cidade do sertão da Bahia. Depois de estudar em Salvador, veio tentar a sorte aqui em São Paulo. Com sucesso, na época dos festivais, foi ficando por aqui e se tornou um paulistano de coração. Por isso, o cantor e compositor Tom Zé é um personagem que é a cara de São Paulo. Não espere muitas explicações, ou espere para se confundir. Eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer, tô iluminado para poder cegar.
tô ficando cego para poder guiar. Esse é Antônio José Santana Martins, Tom Zé, 81 anos, de Irará, cidade do interior da Bahia. A vida começou pobre, mas não é que o pai deu sorte. Em 1924, meu pai era pobre de Marredeci e ganhou o prêmio grande da Loteria Federal. Conta que a carreira quase que não começa por causa de um vexame. Perdeu a voz tentando cantar para uma namorada. Por causa disso, nunca mais fez música. Passei a fazer jornalismo cantado. Cada canção era uma pequena história sobre alguma coisa. As pessoas escutavam e prestavam atenção, eu ficava contentíssimo. E eu tinha coragem de cantar. Às vezes dizia, isso não é uma música, mas eu não me importava. E até hoje o que eu faço é isso. Cara de São Paulo mesmo, tá até estampado nos muros. Tom Zé mora aqui na cidade desde os anos 60. É dele um dos maiores hinos sobre a cidade de São Paulo. A música ganhou o primeiro lugar no Festival da Música Popular Brasileira da TV Record em 1968. São Paulo, meu amor. São Paulo, quanta dor. Essa hoje eu tenho dificuldade de cantar, eu não gosto de cantar mais. O texto eu acho maravilhoso, mas a música eu faria outra. Para São Paulo também fez Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Curiosamente, no Rio de Janeiro, tocava Augusto Angélica Consolação. Em São Paulo, nem isso. Que tem as ruas, não é? Seria muito mais motivada para cantar. Tom Zé fez parte do movimento tropicalista. Em São Paulo, participou de peças e musicais. Mas após o lançamento do disco Todos os Olhos, em 1973, caiu numa espécie de ostracismo. Até que nos anos 80 foi descoberto pelo músico David Byrne, ex-líder da banda norte-americana Talking Heads. Ele disse assim, nossa, como é que no Brasil tem um artista desse que ninguém ouve? E aí me procurou, me levou. Esse disco fez sucesso na Europa, nos Estados Unidos. Eu passei a cantar fora daqui. Os últimos anos foram os mais produtivos. Essa semana inaugurou uma exposição sobre a própria vida na Caixa Cultural, no centro de São Paulo. Lembrança para a turma da Gazeta, sou gazetista e não abro. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista o cientista político Vitor Marchetti. E começam neste fim de semana as quartas de final do Campeonato Paulista. 2 jogos no sábado e 2 no domingo. Celso, boa noite. Boa noite, Estela. Amanhã, às 4h, no ABC, o São Paulo visita o São Caetano. Um pouco mais tarde, 7h, em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Palmeiras. No domingo, 4h, no Pacaembu, o Bragantino como mandante encara o Corinthians. E já o Santos enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto um pouco mais tarde, às 7h. Falando em Santos, ontem o time da Vila Belmiro venceu a primeira na Libertadores. Veja os gols. Enquanto o Nacional dava sinais de que queria transformar o jogo numa guerra, o Santos demonstrava que queria mesmo era a vitória. E não demorou muito para o Peixe abrir o placar. Aos 19, Eduardo Sacha fez Santos 1-0. No final do primeiro tempo, Gabigol, que já tinha tomado um amarelo, levou o segundo e foi expulso. Eu fico triste pelo critério do juiz, que alguns jogadores foram bem mais fortes. Ele acabou não dando o cartão. Mas como eu falei, eu poderia ter evitado, eu errei, prejudiquei o time, pedi desculpa e não vai acontecer mais. Com 1 a menos em campo, o segundo tempo se desenhava sofrido para o Peixe. Mas logo no início da segunda etapa, veio o segundo gol santista. Em bela jogada, o jovem Rodrigo ampliou. Santos, 2-0. O Nacional até esboçou uma reação. Aos 37, Christian Oliva descontou. Mas nem deu tempo de comemorar. Na saída de bola, Eduardo Sacha fez o terceiro. Final, Santos 3, Nacional 1. O Santos mostrou
que pode ser o Santos ofensivo, o Santos que propõe, que quer a posse, mas que pode ter essa obediência tática, né? E essa entrega, essa competitividade que é tão famosa na Libertadores. Santos venceu agora a primeira, né, como você disse. E você acha que esse é o caminho, o Santos ofensivo, Celso? Pelo menos isso é a história do time, né? Como dizem, está no DNA santista. Foi uma boa vitória, apesar da bobagem que fez o Gabriel. Se desculpou, mas fez uma grande bobagem ontem. E falando em bobagem, não que tenha sido uma bobagem a contratação do Scarpa pelo Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras foi obrigado a rescindir o contrato com o atleta. Ele não aparece mais no bid, porque ontem o Fluminense caçou, na verdade, a liminar que permitia ao Scarpa assinar com outro clube. O Fluminense ganhou por 5-4. Portanto, Scarpa está fora do confronto contra o Novo Horizontino, sequer tem contrato com o Palmeiras. Leva prejuízo com isso? Em princípio, não, né? Apenas não tem mais um contrato com o jogador. Ele continua preso com o Fluminense, tá bom? E sobre os jogos, né? Corinthians tem a grande vantagem de enfrentar o Bragantino aqui em São Paulo, embora o mando seja do Bragantino. Então, os torcedores corintianos vão lotar o Pacaembu num jogo que ele é visitante. E o Bragantino saiu levando uma graninha. Faz parte. Foram definidos hoje os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E ficou difícil, ou melhor, fica difícil, né, destacar um jogo só. São todos jogaços. A gente confere agora. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em evento realizado em Sion, na Suíça, o ídolo ucraniano Shevchenko mexeu as bolinhas para definir o futuro das 8 melhores equipes do velho continente. Os confrontos de ida acontecerão nos dias 3 e 4 de abril e os de volta nos dias 10 e 11 do mesmo mês. O pentacampeão Barcelona terá pela frente a Roma. A maior surpresa do torneio, o Sevilha, encara o Bayern de Munique. Já a Juventus enfrenta o multicampeão Real Madrid. E por último, o duelo inglês. O Manchester City, de Pep Guardiola, mede forças contra o Liverpool. Considerado por muitos o duelo mais equilibrado das quartas de final, Real e Juventus voltam a se encontrar após o título merengue sobre os italianos da edição passada. O clima é de muito respeito entre os dirigentes das duas equipes. Jogaços. Jogaços, professor. Boa noite. Obrigada, boa noite. Com você, Gamberini. O ex-presidente Lula lança hoje um livro em que se defende de várias acusações. A repórter Carla Rodeiro está no Sindicato dos Químicos, na capital paulista, onde está sendo lançado o livro. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, o livro é esse aqui. A verdade vencerá, o povo sabe por que me condenam. A edição que traz Lula como autor é resultado de uma entrevista feita em 3 momentos no mês passado, exclusivamente para o livro pelos organizadores. A obra tem sido vista como mais um elemento da estratégia de defesa do petista. Neste momento, ele está ali no palco, ele acabou de chegar, daqui a pouco ele deve falar aos convidados e também deve autografar alguns exemplares. Bem, no livro que traz fotos da época em que era sindicalista e depois durante a presidência da República, Lula afirma que está pronto para ser preso, que não vai fugir, que não vai sair do Brasil e nem se esconder em embaixada. E que pretende brigar nos tribunais superiores para se defender das acusações da Lava Jato. Bem, em janeiro, o TRF em Porto Alegre confirmou a condenação em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. Neste mês, possivelmente, o TRF deve julgar o recurso impetrado pela defesa. E como não há possibilidade de mudança no veredicto, tudo indica que, como não há possibilidade de mudança no veredicto, o que está valendo é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que depois do julgamento em segunda instância, da condenação em segunda instância, a pena deve ser cumprida. No caso de Lula, são 12 anos e 1 mês de cadeia. Bem, antes disso, a defesa dele tenta convencer o Supremo a julgar um habeas corpus preventivo que pode livrar o petista da cadeia, pelo menos por enquanto. É com vocês no estúdio. Na Síria, milhares de civis fogem da região de Guta Oriental, na periferia da capital, Damasco.
As Nações Unidas afirmaram no início da semana que mais de 1.000 pessoas deveriam ser retiradas por razões médicas da área, considerada o último reduto rebelde nos arredores da capital. Os confrontos entre as forças rebeldes e o exército sírio, apoiado pela Rússia, têm impedido a saída de civis. De acordo com o último balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede em Londres, mais de 1.200 civis morreram em Guta desde 18 de fevereiro, quando os confrontos entre rebeldes e o governo de Bashar al-Assad se intensificaram. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Como vocês viram, eu preciso falar mais uma vez da Síria. Hoje, sexta-feira, a aviação da Rússia matou 46 pessoas que tentavam escapar de Guta, aquele subúrbio de Damasco controlado pelos rebeldes. E na fronteira com a Turquia, bombardeios turcos mataram 22 na cidadezinha de Afrin. As mortes foram registradas em Londres pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Cerca de 50 mil pessoas conseguiram escapar de Guta e de Afrin. Essas duas cidades podem ser os dois últimos pontos incandescentes da guerra que completou esta semana 7 anos. Tudo começou lá atrás com a revolta de parte do exército e de ativistas de direitos humanos que queriam depor a ditadura de Bashar al-Assad. E para isso o estopim foi a prisão e a tortura de um grupo de adolescentes. Naquela época, a chamada Primavera Árabe mudava o mapa político da Tunísia, da Líbia e do Egito. Mas foi um conto do vigário. Com exceção dos tunisianos, o que aconteceu foi a implosão de velhas ditaduras e a criação de novas ditaduras no lugar delas. Na Síria, o Irã e a Rússia entraram para ajudar a ditadura, enquanto a Turquia e os Estados Unidos queriam depor al-Assad. Nesse meio tempo apareceu o Estado Islâmico, que foi derrotado pelos bombardeios aéreos americanos e pelos curdos, com uma infantaria terrestre pequena e muito bem motivada. Acontece que a Turquia acredita que os curdos são terroristas e é por isso que a artilharia turca está provocando a carnificina de Afrin. Veja então que se misturam na Síria os conflitos religiosos com uma milícia armada pelo Irã, destruindo os sunitas do Estado Islâmico. E se misturam também nessa disputa territorial e de conflitos entre grandes potências como a Rússia e os Estados Unidos. A Síria está hoje destruída, com 6 milhões de pessoas que fugiram de suas casas e outras 6 milhões que se refugiaram em terras estrangeiras. Estimativas sobre o número de mortes nesses 7 anos de combates variam de 400 mil a 500 mil. A Síria se transformou num imenso cemitério. É assim que o mundo gira. Boa noite. O ministro do Exterior britânico Boris Johnson acusou hoje o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de ordenar o envenenamento do espião russo exilado na Inglaterra. Os britânicos citaram desde o primeiro momento a participação russa no ataque, mas essa é a primeira acusação direta a Putin. O Kremlin classificou a declaração de Johnson como chocante e imperdoável e que a posição do Reino Unido no caso do envenenamento é preocupante e que haverá consequências diplomáticas e econômicas para os britânicos, que incitam uma histeria anti-Rússia na Europa. O Congresso peruano vai votar na semana que vem a abertura do processo de impeachment do presidente Pedro Pablo Kuczynski. O processo alega incapacidade moral de Kuczynski porque ele teria mentido sobre a origem de pagamentos de $782 mil feitos pelo Odebrecht entre 2004 e 2006. O presidente peruano alega que foi pago pela consultoria que prestou à construtora quando era ministro da Economia entre 2004 e 2006. A empreiteira brasileira revelou em acordo de delação premiada que fez pagamentos ilegais para Kuczynski em outras ocasiões para conseguir vantagens em obras públicas. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Vitor Marchetti, professor da Universidade Federal do ABC. Eles vão falar sobre a conjuntura política. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a complexa definição do quadro eleitoral para cargos majoritários. A entrevista foi gravada. Quem analisa é o cientista político Vitor Marchetti, professor de políticas públicas do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Um ano eleitoral de grandes incertezas e o que já surpreende é um número tão elevado de candidatos à presidência da República. O que é que explica nesse ano tanta gente se aventurando?
Olha, Maria Lídia, eu acho que a gente está numa tendência de bater ou chegar muito próximo do recorde de candidatos à presidência da República, que foi em 1989, quando tivemos 22 candidatos à presidência da República. Né? Puxa, gente, eu juro que eu tinha esquecido esse número. Porque qual era aquele cenário, né? E é importante a gente entender a diferença entre eles, e eu estou trabalhando com um cenário que a gente vai chegar próximo a 18 candidatos em 2018, né? Algo próximo disso. Eu estou trabalhando com esse cenário de 15 a 18 candidatos. Né? Em 1989 era o sistema se reorganizando, né? Todas as demandas sociais, as demandas políticas estavam sendo desrepresadas, né, por conta dos anos de regime militar, a competição política se reorganizando, os movimentos sociais se reorganizando. Então a gente tinha um sistema político descoordenado, mas no sentido de se recompor. E trazendo para os tempos atuais. E aí nós tivemos, ao longo desse período todo, um processo de organização do sistema político brasileiro. Tanto que o número de candidatos à presidência da República cai bastante, né? A gente chega a anos com 8 candidatos, 6 candidatos, mas efetivamente 2 candidatos competitivos organizados em torno de PSDB e PT, né? Que reuniam em primeiro turno mais de 80% dos votos em média. Não é pouco. Quer dizer, um sistema com tantos partidos, 2 partidos conseguirem capitalizar tantos votos não é pouca coisa. E a gente chega em 2018 num cenário diferente de 1989 de desconstrução do regime. E essa pulverização de candidaturas é o maior sinal dessa falta de coordenação do sistema, dessa desarticulação do sistema. Agora, no plano das intenções, né, desse povo todo, são candidaturas para valer? Ou muitos deles estão aí se credenciando porque já estão se colocando no balcão de negócios para as vantagens futuras? Sem dúvida, a gente vai ter um grande número de candidatos que estarão com essa lógica, para se cacifar para cargos futuros, para se cacifar numa moeda de troca num segundo turno, para se cacifar numa negociação de composição de governos futuros. Certamente a gente vai ter um contingente bastante expressivo de candidatos com essa natureza. Mas o fato é que ter tantos candidatos, ainda que essa lógica impere, não é natural, não é normal. É sinal que o nosso sistema não está conseguindo mais organizar as suas disputas intrapartidárias. E o quanto a incerteza sobre o futuro de Lula contribui e estimula para esse grande número de candidatos? Eu acho que muito, né? Eu acho que, para além da incerteza do cenário eleitoral, a gente vive num cenário de incerteza social, né? Porque, veja, você já tem pesquisas indicando que você terá um grande número de eleitores que hoje declaram voto no Lula e que não declaram voto em ninguém caso o Lula não seja candidato. E é um contingente bastante expressivo. Somando num cenário de tensões sociais, quer dizer, a gente está vendo no noticiário que essas tensões sociais contra movimentos sociais, as tensões políticas, o país continua incendiado, né? O grande fator de uma eleição é tentar pacificar um país em torno de determinados programas, de determinadas candidaturas. Num cenário como esse, em que a gente corre o risco de ter um absenteísmo alto, ou seja, um eleitor que prefere não escolher ninguém, ainda que você tenha 18, 15 candidatos, que preferem não escolher ninguém, com caos social, com convulsões por conta de crises econômicas, desemprego alto, de tensões políticas indo para um nível de acirramento muito preocupante, a gente tem um cenário que de fato desperta a nossa atenção e preocupação. Agora, o PT, na luta por uma sobrevivência política, depois de tudo que passou com denúncias, com prisões e a situação do líder maior, que é o ex-presidente Lula, insiste ainda naquela coisa de que o impeachment foi de golpe, que Temer é um presidente ilegítimo e que Lula é inocente, é uma vítima, se for preso, será preso político, etc. Acontece que nós somos surpreendidos pelo governador da Bahia, né? Que dia desses disse, Rui Costa, que o PT tem que esquecer essa coisa do impeachment e conquistar os votos daqueles milhões de brasileiros que quiseram naquela época o impeachment de Dilma Rousseff. Isso é indicador de que entre os aliados de Lula já começou a debandada na luta pelo salve-se quem puder? Eu acho que é um pouco diferente disso, Maria Lídia. O Lula foi pintado como um radical de esquerda por certos setores da sociedade, mas o Lula sempre foi uma representação de um centro, né? Quer dizer, se você pegar da carta aos brasileiros para cá,
o Lula representava um pouco a construção desse pacto, um pacto moderado que discutia com vários setores. É um governo que discutia com o setor financeiro, com o setor dos trabalhadores, com o movimento Mas depois sociais. do impeachment o discurso mudou. Pois é, claro, porque aí o que acontece, né? Você está, depois de todo esse processo, você precisava resgatar algum tipo de agenda e se reconectar, né, com um movimento social que naquele momento era o responsável maior pela reeleição da Dilma, né? E a reeleição da Dilma, ela se deu muito por conta da pressão desses movimentos. Já no começo do governo Dilma, ela, no famoso cavalo de pau, que muda um pouco a lógica da orientação da política macroeconômica, já se perde ali um pouco da conexão com esse movimento social. O decorrer dos anos desse processo, que culmina no impeachment, faz com que o PT tenha que voltar com força para o diálogo com essas bases, e aí sim ele deixa de fazer o discurso moderado, para se reconectar com as suas bases. Mas o PT hoje tem quadros parlamentares e quadros institucionais que tem percepções moderadas da política muito maior do que certos setores gostam de pintar, né? Então eu vejo que esse movimento, Jacques Wagner é uma representação disso, né? Quer dizer, vários representantes hoje que se colocam como lideranças petistas sabem que o futuro do PT, ou que pelo menos um DNA do PT, passou a ser essa capacidade de articular com posições à esquerda, mas migrando para o centro. Qualquer um que queira vencer eleições no Brasil hoje vai ter que migrar o seu discurso para o centro, né? Seja quem vem da direita, seja quem vem da esquerda, né? E esse é um desafio, por exemplo, para Bolsonaro, né? Que está muito marcado lá à direita, que dificilmente vai conseguir vir para o centro, né? E tem, para uma análise política, tem consistência um argumento do publicitário Nizam Guanais, isso para encerrar, que disse que o Bolsonaro era o Dorflex, porque ele poderia tirar a dor, o pesar dessa população que está tão sofrida e desiludida por ser o único que está tendo um discurso que atende a essa demanda da população brasileira. Isso tem consistência em termos de análise política ou é aquele jogo de palavras tão próprio do mundo da publicidade? Eu acho que ele tem sentido no momento, eu diria, mais pré-eleitoral, porque quando a coisa começar de verdade, as pessoas vão ser chamadas à responsabilidade. Quer dizer, não é possível que, diante das coisas que a gente esteja vivendo no país, a nossa sociedade vai aceitar um candidato que diz que a função da polícia é matar, né? Diante de tantas atrocidades que a gente tem vivido no país, eu tenho muita dificuldade em aceitar que o eleitor brasileiro chegou a esse ponto, né? De tudo que a gente viu, não é uma dificuldade de convicção, é uma dificuldade de observar o comportamento do eleitor nos últimos anos. Eu acho que ele vai dificilmente engolir esse medicamento, né, para relaxar, porque ele não relaxa. É um medicamento que falsamente relaxa. Na realidade, ele provoca ainda mais dores, no sentido de que convoca esse eleitor a tomar posições muito duras, né, muito duras socialmente, inclusive. Certo. Bom, eu queria muito falar sobre a eleição aqui para o governo de São Paulo, que hoje o nosso tempo terminou. Fica aí o convite para a sua volta e essa conversa fica para uma próxima vez. Vem com muito prazer. Ok? Perfeito. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a munição usada na morte da vereadora Marielle Franco foi roubada na sede dos Correios, na Paraíba. Segundo o ministro, a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por causa dessa munição desviada e está fazendo o rastreamento. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um excelente fim de semana para você. Boa noite e até segunda. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Rony Fon recebe Mário Sérgio Cortella para um bate-papo sobre seu novo livro.